sinagogas. E nesse dia, assim como quando Paulo vai começar a falar sobre a história, estamos falando no livro de Atos dos Apóstolos. Já há um bom tempo. E eu gostaria de continuar falando. Faz algum tempo que eu já não tenho enviado áudios devido a estar muito ocupado com as coisas do dia a dia. Infelizmente, essas coisas do dia a dia, elas tomam um tempo da gente. Mas então aí que está o motivo da gente permanecer firme em Cristo com o mesmo objetivo. Porque esse é o objetivo do mal. O próprio sistema, ele nos jogou a ser dependente de tudo isso. A viver dependente das coisas. E enquanto isso a gente não foca, a gente desvia o foco. Então é bom que a gente tenha consciência disso, porque vai chegar tempo na vida de muitos que hoje pode estar vivendo aquela, como que eu digo, aquela busca por Deus, mas hora ou outra você pode se encontrar preso às coisas do dia a dia. Mas aí que está você ter a consciência disso e sempre pedir força para Deus, permanecer em Deus, tendo consciência disso, e Deus vai fazer você se voltar a buscá-lo de uma forma assim que Ele requer. E de uma forma que você sabe que vai trazer benefícios para você. Tenhamos sempre em mente que nós estamos trabalhando na edificação da casa de Deus, assim como no tempo de Neemias, Esdras, o povo estava edificando aquela casa literal, mas Deus vai lançar aquela profecia por voz de Zacarias ou Ageu, acho que é Ageu. Deus vai dizer que o povo estava mais preocupado com as suas casas do que a própria casa de Deus. Aquilo era uma profecia, né, que eu já falei algumas vezes, que Deus estava apontando para o tempo de hoje. Então a gente tem que ter isso sempre em mente, para a gente não se perder com o nosso tempo. Enfim, é desta forma. E hoje, e falando em Atos, a gente está também falando de restauração. No livro de Atos, aqui a gente pode tirar uma mensagem sobre restauração. Restauração do quê? Restauração das duas casas de Israel. O que seria duas casas de Israel, né? Já fiz áudio sobre isso. Claro que futuramente eu vou fazer um estudo mais apurado sobre isso novamente. Mas você tem que ter em mente o que é restauração, o que é duas casas de Israel, para você entender a mensagem. Tem que ter todas essas coisas na mente para não ficar perdido nos textos. Porque a restauração das duas casas, ela começa primeiramente na nossa mente. O plano da restauração começa na nossa mente. Quando a gente tem ele na mente, a gente então vai caminhar, a gente vai então vivê-lo no dia a dia, até que definitivamente ele venha se concluir na literalidade. As duas casas de Israel, a restauração ela começa primeiro na mente. Enquanto ela não começar na mente, enquanto ela não começar no nosso coração, como que a gente vai trabalhar em prol disso? A gente vai estar fazendo a obra de Deus de qualquer forma, que é o que vemos hoje. Muita gente prega um Cristo, prega um Novo Testamento, prega um Jesus, mas na verdade não entende o plano da restauração. Está fazendo bem em anunciar, só que não fica aquela mensagem perfeita, porque quando a mensagem das duas casas de Israel ela acontece na mente, então a gente vai querer ela, a gente vai chamar essa restauração com a nossa vida no dia a dia. A
A gente vai anunciar. A gente vai anunciar conforme Jesus anunciou após a ressurreição dele, 40 dias. Nesses dias, Jesus ficou anunciando o Evangelho do Reino. Estar no Evangelho do Reino é para quem, vamos dizer assim, o reino vai vir porque as duas casas vai ser restaurada. Então é dessa forma, o reino de Cristo vai vir porque as duas casas foram restauradas. Sem restauração não tem reino de Deus. Restauração essa que já ocorreu na morte e ressurreição de Cristo. Porém, é preciso um tempo para que definitivamente ela venha tomar o assento. Percebe como que na morte de Cristo é como se a gente já visse ali a restauração? Por isso que a restauração ela tem que estar na nossa mente. Essas coisas têm que estar na nossa mente. Temos que viver essas coisas em mente. Porque estando com ela em mente, a gente passa a chamar isso definitivamente. Então a gente vai edificando essa casa. Até que se torna um todo, né? Quando definitivamente ela está restaurada, então Cristo vem para arrebatar teu povo e implantar, estabelecer o teu reino. Por isso que nós falamos que na morte e ressurreição de Cristo já acontece todas essas coisas, né? Já conquistou tudo para nós. A gente já tem isso na mente. Não, mas não que a gente está, de fato, vivendo isso na realidade. Porque Cristo está lá nos céus. Nós estamos aqui na terra, presos ainda a esse mundo pecaminoso. Porque durante todo esse processo, para a gente buscar definitivamente essa restauração, a gente vai estar preso a esse mundo de pecado, preso ao tempo, onde a gente vai estar convivendo com dores, com pandemias, mortes, separações, tristezas. Percebe? É tão glorioso quando a restauração ela permeia a mente da gente, porque a gente já é como se a gente já se coloca no futuro. Sabe a ressurreição? Sabe o arrebatamento lá de Apocalipse 14? Aquela colheita que aquele anjo vai fazer? Que a gente sabe que aquele anjo é o próprio Cristo. A gente já se coloca fazendo parte daquela ressurreição. O reino milenar de Cristo, a gente já se coloca nesse reino. Porque a gente já vive isso na mente. Por isso que Paulo, ele fala, me parece que aos Colossenses, ele fala assim que nós ressuscitamos com Cristo, então é para a gente buscar as coisas do alto. De onde Cristo está sentado. Paulo falou isso. O que Paulo tinha em mente? As festas. Se Cristo ressuscitou, Paulo está falando em primícias. Então, o plano da restauração é maravilhoso. E quando ela acontece na mente, a gente já passa a viver ela ainda que ela não veio. Mas a gente já passa a viver, isso nos dá a certeza, isso nos dá a plena confiança de que quando nós partirmos dessa vida para outra, nós vamos estar com Cristo um dia. Isso é formidável, maravilhoso, não tem como a gente se expressar o quão maravilhoso é ter isso. Mas por que nós temos isso na mente? Por que esse plano já acontece na mente? Porque Cristo, ele recebeu o Espírito do Pai e compartilhou desse Espírito conosco, lá em Atos capítulo 2. Pedro falou isso, que após Cristo ressuscitar, né, falando de primícias, ele se ascendeu ao céu e recebeu do Pai o Espírito e compartilhou, derramou do teu Espírito sobre nós. Por isso que hoje essa restauração ela acontece na nossa mente, porque é o Espírito quem nos faz assim saber. Por isso que a gente às vezes olha para as pessoas, e eu vi recente um amigo que, compartilhando com ele da palavra, eu comecei a conversar com ele da palavra, ele falando a respeito de ressurreição de Cristo, que Deus é eterno, né? Ele falando assim, mas será que é mesmo, né? Porque quem vai crer na Bíblia, que foi um livro que foi feito assim, assim, tal, tal.
Então, quando você olha para uma pessoa que tem uma mente dessa, você já começa a entrar em, vamos dizer assim, choque. Porque você começa a ver o quão difícil é essa pessoa entender a obra de Cristo. E você já vê de cara que o Espírito, ele não revelou a morte de Cristo, ele não revelou Jesus para essa pessoa. Porque você vê, a pessoa não tem essa revelação. Sabe, eu não estou dizendo assim o profundo que nós estamos meditando em Atos, né, que eu tirei esse tempo aqui para falar com vocês sobre a ressurreição, esse verbo ressurreição, ressuscitar, ressurgir, ressuscitou. Eu ia falar mais uma parte disso aqui, apontar a etapa de Pedro aparecendo a ressurreição, mas né, o tempo já se foi. Mas dizendo assim, o basicão mesmo, que a maioria dos cristãos tem em mente sobre salvação, você vê que uma pessoa dessa de cara ela já não tem. Isso é muito sério mesmo. Mas em todo esse tempo aqui que eu estou falando em restauração, que ela acontece na mente e tal, eu estou falando sobre aquela chave que eu falei, lembram? Que eu apontei 3 chaves que precisam ser somadas no livro de Atos para adquirir o entendimento correto do livro. Falamos sobre as 3 chaves, as 2 casas de Israel, as festas e a transição das alianças. Isso é fundamental. Ler o livro sem ao menos uma dessas chaves. Você pode abrir o livro várias vezes, mas na verdade o livro vai permanecer fechado. Tua mente ela é bloqueada, você não consegue avançar. Pode até trazer as mensagens para o dia a dia, né? Faz um certo sentido, mas conhecer mesmo o original, o correto objetivo, você não vai conhecer. Porque essas 3 chaves, vocês têm visto aí o quanto de revelação Deus tem dado para a gente. Quando a gente tem comentado já há vários tempos sobre esse Atos e a gente tem apontado na palavra. Então aqui, quando eu estou falando em restauração, eu estou falando nas 2 casas de Israel. Né? Cristo veio restaurar o quê? A restauração é as 2 casas de Israel. Que a gente vai ver como sendo no passado o povo de Deus, que se dividiram. 12 tribos se dividem em dois, 10 tribos e 2. Daí então começa todo o trabalho para Deus restaurar isso. Daí Deus vai mandar os profetas, né, já no tempo em que já estava separado as tribos. E depois vai cair no Novo Testamento, onde o próprio Cristo tem que vir para restaurar. Então quando a gente tem todas essas coisas em mente, a gente começa a chamar com as nossas atitudes definitivamente a restauração. A gente começa então a trabalhar para Deus consciente do que está fazendo. Consciência que um povo se perdeu e que isso custou a morte de Cristo, né? Ou seja, Páscoa. Tá vendo? Agora a gente falou em festas. Mas eu volto ainda falando mais sobre este livro de Atos, o qual é um livro que vai abrir um leque para que muitos compreendam a mensagem do Novo Testamento, uma vez que todas as cartas estão dentro do livro de Atos e o pano de fundo de Atos passa a ser também o pano de fundo das cartas.